Fique à vontade, muito obrigado por você estar participando com a gente. Perfeito. O José, deixa eu perguntar para você, vocês conseguem enxergar aqui a tela inteira desse jeito? Para mim está tranquilo, acho que está todo mundo chegando bem, tranquilo. Porque daí eu não consigo enxergar vocês, tá bom? Melhor assim. Pode ser assim? Pode, sem problema. Boa noite. Perfeito, então. Boa noite. Boa noite, dona Alda, tudo bem? Boa noite. Deixa eu só ver aqui um negócio. Aqui melhorou, perfeito. Agora eu consigo enxergar todo mundo. Tá melhor aqui. Muito bem, então, uma boa noite a todos e a todas. Para aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu me chamo Rafael, sou seminarista da Arquidiocese de Botucatu, tenho 24 anos, e sou natural da cidade de Lençóis Paulista, né? Mas atualmente eu moro e estudo aqui em Belo Horizonte, né? Estou no segundo ano de teologia, estudando na FAGE, Faculdade Jesuíta, né? E é com grande alegria que eu fui convidado pelo Padre Nelson para estar aqui com vocês, né, nesta noite, para conversar um pouquinho sobre a espiritualidade mariana do catequista, né? O nosso encontro hoje, ele tem como tema Maria, modelo para o catequista, né? E eu espero, neste nosso encontro, poder contribuir, né, ainda que de maneira muito singela, para a formação de cada um, de cada uma de vocês, né? E este momento também é uma forma de estar presente aí na diocese, mesmo que a distância seja um pouco grande, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui esta noite. Comentávamos agora há pouco, né, que precisamos desses encontros de formação da nossa diocese. Vivemos em um mundo cada vez mais questionador, em que estamos rodeados de diversas informações, né? Então, um cristão bem formado se faz necessário nos dias atuais, né? E esses encontros de formação aparece com um alicerce na nossa caminhada de fé. Pois bem, eu, dando agora início ao nosso encontro de hoje, né, eu refleti bastante sobre o percurso que nós poderíamos fazer neste encontro, né, e me questionei como falar de Nossa Senhora aplicando a espiritualidade mariana, né, enquanto catequistas, né. Às vezes nós pensamos em Maria apenas como tema de catequese, como um objeto de estudo, né, da qual nós podemos extrair algum conteúdo. Nós celebramos as suas festas, né, explicamos seus dogmas, mostramos a sua importância na história da salvação, e isso é muito bom, e isso também é importante, né? Mas hoje nós queremos dar um passo além. Nós queremos olhar para Maria como modelo para o catequista. Maria, ela, bem dizer, catequista primeira, né? Que ela que ensina com a vida, que escuta antes de falar, que serve antes de mandar, né? Que aprende como primeira discípula, né? E o ministério do catequista, ele é um chamado que exige mais do que saberes e métodos, né? Exige um coração disposto a viver aquilo que ele está anunciando, né? Por isso, então, contemplar a figura de Maria, contemplar a figura de Nossa Senhora, é beber na fonte de uma espiritualidade fecunda, de uma espiritualidade segura, humilde e, acima de tudo, uma espiritualidade missionária. Então, aqui no nosso slide, né, vocês estão vendo aí, e vocês podem acompanhar,
o percurso do nosso encontro, né? Ele vai ser pautado nos principais documentos da igreja que falam sobre Maria, né? Especialmente a Lumen Gentium, né, o capítulo 8º da Lumen Gentium, que trata a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da igreja, né? O segundo documento de Paulo VI, a Marialis Cultus, né? Que aprofunda a espiritualidade mariana, e através da Marialis Cultus aí tem Maria como modelo em 3 dimensões catequéticas, né? A mulher da escuta, a mulher do serviço, a mulher da fidelidade e da presença, culminando Maria como mãe e mestra da vida espiritual dos cristãos. E, por fim, um documento nem tão recente, mas muito importante, a Redemptoris Mater, do Papa João Paulo II, que reforça o papel de Maria na Igreja e no mundo. Todos esses documentos, né, do Magistério Pontifício, estão disponíveis para consulta no site oficial do Vaticano, então eles são encontrados com facilidade. Aqueles que tiverem a disponibilidade depois do encontro, né, querer ler, de querer aprofundar, pode estar encontrando no site oficial do Vaticano. Obviamente, nós não vamos estudar todos estes documentos em sua íntegra, né? Porque em uma única aula, em um único encontro, seria impossível, né? Porque todos os textos são muito ricos, são muito bem, com uma espiritualidade muito profunda, né? Mas nós vamos tentar procurar destacar os principais elementos para refletirmos juntos, ok? E aí também vamos fazer uma reflexão final, né, com Maria, Mãe de Jesus, que é a passagem tirada do Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, versículo 14, né, inspirando a nossa vida de catequistas a exemplo da Virgem Maria. Então, vamos começar com o fundamento bíblico eclesial da Lumen Gentium, capítulo 8, né? Que é essa constituição dogmática que foi promulgada pelo Concílio Vaticano II no ano de 1964, né? E ele é um marco essencial na eclesiologia contemporânea, né? O seu título ele significa Luz dos Povos, né? Lumen Gentium significa Luz dos Povos. E este documento, ele reflete sobre a natureza, sobre a missão da Igreja no plano da salvação, como sinal e instrumento da comunhão entre Deus e a humanidade. A Lumen Gentium, ela é dividida em 8 capítulos, né? E trata desses temas, né? Como a vocação universal à santidade, o papel dos leigos na Igreja, mais especificamente, no seu capítulo 8º, no último capítulo, trata sobre a figura da Virgem Maria, trata sobre a figura de Maria, né? E o capítulo dedicado a ela tem como título A Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja. Este capítulo, ele não vai apresentar novas doutrinas, né? Mas ele vai oferecer uma releitura da tradição mariana à luz da eclesiologia conciliar, à luz daquilo que deve ser a Igreja através do Concílio Vaticano II, né? E isso é muito importante. No Concílio Vaticano II, havia a intenção dos padres conciliares de formular um documento à parte sobre Nossa Senhora, né? Mas eles acharam melhor não fazer e colocar Maria justamente no documento que fala sobre a Igreja, para mostrar que Maria ela não é colocada de forma isolada, mas ela é integrada ao mistério de Cristo e ao mistério da Igreja. Então, o texto ele trabalha Maria a partir de 2 grandes eixos. Maria como cooperadora na obra redentora, desde a Anunciação até o Calvário, sempre em atitude de fé e entrega,
e o outro eixo que é Maria como mãe espiritual dos fiéis, né? E presença viva na peregrinação da igreja, ou seja, na sua caminhada histórica, né? Esse inserir Maria neste texto, né, deixa claro que ela não é um extra. Ela não é um extra. Maria também pertence à igreja. Maria pertence ao mistério da igreja. E na Lumen Gentium, no seu número 53, vai afirmar que, podemos ler ali no slide, né? Maria é membro eminente e inteiramente singular da igreja, seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade. Vamos entender essa frase por partes, né? Primeiro, Maria é membro da igreja, como todos os cristãos, né? Mas ela não é um membro qualquer, ela é um membro eminente, ou seja, superior e inteiramente singular, único. Não há ninguém como ela, né? E ela é chamada de tipo da igreja, ou seja, ela é a imagem viva daquilo que a igreja é chamada a ser, fiel, obediente à palavra de Deus, cheia de fé, de amor, né? E também ela é o exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade. Ou seja, ela é o modelo ideal para todos os cristãos em sua vida de santidade, escuta e serviço. Portanto, Maria, ela não apenas participa da igreja, mas ela representa o seu ponto mais alto, que é o espelho no qual a igreja contempla a sua própria vocação e missão. E aí, nós vamos para uma parte, né, que a Constituição, ela destaca este caráter cristocêntrico da missão de Maria. Tudo em Maria remete a Cristo, né? E aí nós temos aí o título Theotokos, né, de Mãe de Deus, que foi reconhecido pelo Concílio de Éfeso lá no ano de 431, bem lá próximo aos primórdios da igreja, né? E fundamenta a dignidade de Maria na sua íntima associação com o mistério da encarnação. E é a partir desse título, Mãe de Deus, né, que o documento ele vai desenvolver a ideia de que Maria ela tem uma maternidade espiritual que se estende para todos nós, fiéis cristãos, né? E aqui nós entramos em uma parte um pouco sensível, que às vezes causa dificuldades, né? Nem tanto para nós, católicos, né? Mas principalmente quando nós entramos em diálogo com irmãos de outras tradições cristãs, que é justamente a mediação de Maria. Este tema, ele exige distinções um pouco cuidadosas, né, e um equilíbrio, tanto para que nós não caiamos em exageros ou mal-entendidos, né. O argumento que nós ouvimos muito, né, dos nossos irmãos de outras igrejas, é que há um só mediador entre Deus e os homens, né? E, de fato, isso ninguém discorda. Mas de que maneira, então, nós compreendemos a mediação de Maria? E a resposta está justamente naquilo que o próprio Concílio Vaticano II nos ensina na Lumen Gentium, que a mediação de Maria ela deve ser entendida em termos de subordinação e de participação. A única mediação de Cristo, né? Vamos ver o que o texto conciliar pode nos ajudar, né? Assim diz ele: todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino. Vamos entender. Isso significa que tudo aquilo que Maria realiza em favor da salvação das pessoas não parte dela mesma, mas ela é expressão da vontade de Deus,
né? Foi Deus quem quis que ela tivesse um papel especial no plano da salvação. E aí, então, o documento prossegue, né? Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. E aqui o texto deixa claro, né, que a ação salvadora de Maria depende totalmente da mediação de Cristo. Ou seja, Maria só pode interceder por nós porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Toda a eficácia de sua mediação vem de Cristo, e ela bebe desta fonte. E aí, então, continua o documento, de modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes a favorece. Essa afirmação é fundamental. A mediação de Maria, ela não atrapalha e nem concorre com a relação direta aos fiéis com Jesus. Pelo contrário, ela favorece essa união. Maria, como mãe, guia os filhos ao coração dos fiéis. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Para entender isso, essa mediação de Maria, vamos tentar usar um exemplo um pouco claro para nós entendermos, né? Nós podemos pensar no sacerdócio, né? A igreja ensina que Jesus, ele é o único sacerdote perfeito, né? Mas mesmo assim, ele quis compartilhar esse sacerdócio com os fiéis. Por isso que nós temos padres que participam de modo especial, né, pelo sacramento da ordem, mas também temos todo o povo de Deus, que participa do sacerdócio de Cristo pelo batismo, né? Todos participam do sacerdócio de Jesus, e nenhum deles substitui o único e perfeito sacerdócio de Cristo. Da mesma forma, Maria, ela participa da missão de Cristo como mediadora, mas sempre dependendo dele e subordinada a ele. Tudo que Maria faz como intercessora só tem valor porque vem de Jesus e leva a Jesus. Ela mesma não tem poder próprio, mas foi escolhida por Deus para cooperar com a salvação, como uma mãe que ajuda os filhos a chegarem ao Filho. Sua ação intercessora, portanto, é, na verdade, a expressão de uma maternidade espiritual e jamais ofusca a centralidade de Cristo. Pelo contrário, serve com amor e humildade. E a igreja, ela reconhece Maria, e a igreja reconhece que Maria, ali no número 62, né, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna com a sua múltipla intercessão. Por isso que a igreja sempre invoca Nossa Senhora como advogada, como auxiliadora, como amparo, porque essa maternidade na ordem da graça se manifesta na comunhão dos santos, né? E a própria missão da igreja, que é materna por natureza, ela é chamada a gerar e cuidar dos filhos de Deus. Portanto, Maria, ela não é uma figura distante, mas ela é um paradigma da vida cristã, né? Um espelho da vocação e missão eclesial. O Concílio Vaticano II apresenta como modelo e tipo da igreja, destacando sua escuta da palavra, sua fé e sua total disponibilidade ao projeto de Deus. Em Maria, a igreja contempla o início perfeito da fé e da obediência ao Espírito. O documento Lumen Gentium, ele nos convida a olhar para Maria com esperança. Ele mostra que Maria é como que uma antecipação daquilo que a igreja será no fim dos tempos. Ou seja, ela vive aqui no agora, aquilo que todos os fiéis esperam viver um dia, a glória do céu, com o corpo e a alma unidos
totalmente transformados pela ressurreição. Quando a igreja ensina que Maria foi assunta ao céu e glorificada em corpo e alma, ela está dizendo que Maria já chegou ao destino final de todos os cristãos. Por isso que ela é chamada de imagem da igreja gloriosa, aquela que há de se consumar no século futuro, como diz o concílio. Então, aí nós podemos acompanhar no slide a citação da Lumen Gentium, número 63, né? A Virgem Maria, ao ser assunta ao céu, depois de completar o curso da sua vida terrena, foi glorificada em corpo e alma, e assim se tornou imagem da igreja futura, que há de ter a sua consumação no século futuro. Do mesmo modo, brilha aqui na terra como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus peregrino, até que chegue o dia do Senhor, né? Mas tudo isso não implica em dizer que Maria ela está longe de nós. Muito pelo contrário, ela continua sendo presença de consolo e esperança para o povo de Deus, que ainda caminha neste mundo, né? É como uma luz no horizonte mostrando que vale a pena ser fiel a Jesus, mesmo quando o caminho é difícil. Então, ela não é uma figura do passado, uma figura que veio e simplesmente passou. Não. Ela é uma figura viva, que aponta para o futuro da igreja. Ao olhar para Maria, a igreja renova seu chamado à santidade. E lembra que sua missão é evangelizar, santificar e conduzir os fiéis à comunhão com o Senhor. E aqui nós podemos concluir, né, com esta última frase que está aqui no slide, né, que eu acho importante nós guardarmos no nosso coração. O que se afirma de Maria como mãe de Cristo se aplica à própria igreja em sua missão de evangelizar, santificar e conduzir os fiéis à comunhão com o Senhor. Por isso que Maria ela não é um enfeite na fé, ela não é um adorno, mas ela é parte essencial do caminho cristão. E ela representa a igreja que escuta a palavra, que acolhe Cristo e gera Cristo no mundo. Então, contemplar Maria é lembrar quem nós somos e quem somos chamados a ser neste mundo. Estão me acompanhando até aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se é pergunta, mas é que uma hora a sua fala foi que Maria não tem valor próprio. E aí isso está me incomodando. Não quis dizer que Maria não tem valor próprio, mas que a mediação de Maria, ela é subordinada sempre a Cristo, né? Eu acho que você se confundiu nessa parte aqui, ó. Deixa eu tentar voltar. Foi um pouco atrás. Maria é membro eminente e inteiramente singular da igreja. Eu acho que você se confundiu nessa parte aqui quando eu falei que Maria, ela é membro da igreja como qualquer um de nós, mas ela não é qualquer membro. Ela é um membro eminente, ou seja, ela é um membro superior e inteiramente singular da igreja. Ela é única. Eu acho que foi nessa parte que você se confundiu. Porque a gente sabe que, porque ela falou sim, né? Sim. Ela tem o valor dela. Sim, claro, com certeza. Então, eu fiquei assim, com isso me incomodando. Eu falei, não, acho que eu vou perguntar. Não, está certíssima. Mas acho que você se confundiu nessa parte quando eu fui explicar essa frase, né? Ela é membro como qualquer um de nós cristãos, mas ela não é qualquer membro. Ela é um membro eminente, ela é um membro superior, justamente porque ela disse sim ao projeto de Deus. Uhum. Compreendeu? Sim. Ótimo, então tá bom. Não saiamos com dúvidas daqui. Se tiver mais alguma coisa, colocação, pode falar. Sim. Tá bom?
Foi falado, não valor, mas poder mesmo, tipo poder de Deus, né? Como assim? Eu não entendi como que ela não entendi a palavra valor. Eu entendi, assim, o poder de Deus, que só Deus e Jesus têm. Ela não tem esse poder da mediação, assim. Por Ela é isso, subordinada isso, a isso. Jesus. Sim, É a questão eu entendi mais como uma questão de poder mesmo, não de exatamente. valor. Isso, exatamente. A mediação de Maria, ela está subordinada a Cristo. Então, a sua intercessão depende unicamente de Cristo. Maria, por si só, sem Cristo, ela não teria poder. Vamos colocar assim. Vamos entender aqui a colocação. Seria exatamente nesse sentido. Assim, Entendeu? tipo, poder de julgar, poder de mediar, poder de fazer milagre, né? Exatamente, nesse sentido. A mediação de Maria, a intercessão de Maria, ela é extremamente cristocêntrica. Ela gira em torno de Cristo. Como a Terra gira em torno do Sol, Maria gira em torno de Cristo. E tirar Jesus do centro, Maria não teria, assim, poder. Entendeu? Podemos prosseguir? Sim, Obrigada. obrigada. Então, então vamos voltar aqui aonde nós paramos, né? Então, agora, nós vamos entrar no aspecto da Marialis Cultus, no documento da Igreja Marialis Cultus, que é a exortação apostólica publicada pelo Papa Paulo VI no ano de 1974. A Marialis Cultus, ela é consequência do capítulo 8 da Lumen Gentium, né? Os padres conciliares, eles não fizeram um documento próprio sobre Nossa Senhora. Porém, mais para frente, o Santo Padre quis fazer um documento sobre Maria, específico sobre Maria, ressaltando ali a sua importância na vida da Igreja, né? E neste contexto, o Papa ele propôs uma renovação do culto à Virgem Maria, né? Alinhando as reformas litúrgicas às exigências teológicas do pós-concílio e aos desafios ali do mundo contemporâneo que estavam atravessando, né, que estava em constante transformação, né? Então, o documento ele é dividido em três partes. A primeira parte trata do culto da Virgem Santíssima na liturgia, a segunda parte trata da renovação da piedade mariana, e a terceira parte ele traz algumas indicações sobre os exercícios piedosos, como o Anjo do Senhor, o Santo Rosário, né, e por aí vai. Embora todas essas partes são importantes, nós vamos focar especialmente na segunda parte que trata da renovação da piedade mariana, né? Porque o Papa Paulo VI ele vai trazer algumas orientações pastorais que são voltadas diretamente para a vivência cotidiana da fé, dialogando com os desafios contemporâneos e propondo ali um critério para a devoção autêntica, equilibrada e fecunda. Alguém pode ler essa primeira citação aí da Marialis Cultus, que está no slide? A Virgem Maria foi sempre proposta pela Igreja à imitação dos fiéis, não exatamente pelo tipo de vida que ela levou, ou, menos ainda, por causa do ambiente sociocultural em que se desenrolou a sua existência, hoje superado quase por toda parte, mas sim porque, nas condições concretas da sua vida, ela aderiu total e responsavelmente à vontade de Deus. Porque soube acolher a sua palavra e pô-la em prática. Porque a sua ação foi animada pela caridade e pelo espírito de serviço. E porque, em suma, ela foi a primeira
e a mais perfeita discípula de Cristo, o que naturalmente tem um valor exemplar, universal e permanente. Muito bem. Então, aí nós temos a citação do Santo Padre, né, o Papa Paulo VI, que ele vai trazer aí uma nova visão sobre Nossa Senhora, né? Que ela evita algumas idealizações e recupera a dimensão profética da Virgem Maria de Nazaré, que ela não é passiva, que ela não é submissa, mas ela é ativa e profundamente humana, né? Como revela ali no seu cântico do Magnífica, né? A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, né? Ela se torna um sinal de resistência, de fé e esperança para os tempos atuais, né? Porque com o passar do tempo, a figura de Nossa Senhora, ela foi tomando um aspecto muito piedoso, né, de que Maria era aquela pessoa passiva, aquela pessoa simples e humilde, no sentido de que não fazia grandes coisas, né? Mas isso não tem nada a ver com a sua realidade, a sua imagem evangélica, né? Mas era algo ligado com o passar do tempo através das culturas da época, né? Então, cada cultura foi retratando Nossa Senhora de uma maneira que o povo pudesse compreender, né? Ajudando a rezar, né? E aí o Papa Paulo VI afirma também que Maria ela é apresentada como modelo de atitude espiritual com que a Igreja celebra e vive os divinos mistérios, né? Então, isso mostra que a espiritualidade mariana, ela não é paralela à espiritualidade cristã, mas ela está plenamente integrada a ela. É aquilo que eu falei, né? Maria sempre gira em torno de Cristo. Então, a espiritualidade mariana, ela sempre deve estar integrada com a espiritualidade cristã, né? É um caminho de maturidade espiritual que revela como se vive a docilidade, né? O saber ouvir o Espírito Santo em todas as circunstâncias, né? E a autêntica devoção a Maria, portanto, deve conduzir os fiéis à imitação de seu modo de seguir a Cristo. Estamos entendendo? Estamos compreendendo? Então, essa parte que eu li, na terceira linha, que fala, hoje superado quase por toda parte. Uhum. Você poderia, por favor, explicar? É aquela visão de que Nossa Senhora, aquela imagem de Nossa Senhora é muito piedosa, aquela visão de Nossa Senhora passiva, que não tem boca para nada, né? Vamos colocar assim, né? Essa visão ela foi sendo superada pelos contextos históricos, né? Então Maria ela foi colocada como aquela que ouve com sabedoria, aquela que ouve atentamente a palavra de Deus, como aquela que se coloca ao serviço aos irmãos, este superar retomar novamente a imagem evangélica de Nossa Senhora, né? Como aquela figura atuante, aquela figura disponível, né? Ao serviço aos irmãos, né? Enfim, eu acho que é isso daí. Entendeu? Sim, sim. Perfeito. Obrigada. Então, aí agora nós vamos entrar para o cerne, né, o centro da Mariaris Cultus, não digo centro, perdão, mas é o foco do nosso encontro aqui hoje, né, que são as 3 dimensões catequéticas da Virgem Maria, né, aquela que eu havia mencionado no começo, né, que nós vamos ver Maria sobre três perspectivas e que nós podemos aplicar para a nossa vida como catequistas, né? Maria, como a virgem que sabe ouvir, Maria, aquela virgem dada à oração, e, por fim, a virgem oferente. Então, a primeira dimensão catequética que nós vamos ver é justamente essa, Maria, mulher da escuta, a virgem que sabe ouvir. Nós temos aí
o texto evangélico de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, que trata justamente sobre a visitação do anjo a Nossa Senhora, né? Dentre todas as virtudes que a Igreja reconhece na Virgem Maria, uma das mais centrais para a identidade espiritual, né, é justamente essa escuta, né? Conforme a Maria Alice Curtos vai falar, Maria, ela é a Virgem que escuta, que acolhe com fé a palavra de Deus. Não a conserva apenas como um tesouro interior, mas nela vive, né? Essa escuta, portanto, ela não é passiva, mas ela é ativa, ela é fecunda, ela é transformadora, e ela constitui a atitude fundamental de Maria diante de Deus, sendo exatamente essa disposição interior que a torna como modelo da fé cristã, e especialmente se tratando aqui da espiritualidade do catequista, né? Em Lucas, nós vamos encontrar uma ou duas vezes, né, a afirmação que Maria conservava todas essas coisas e as meditava em seu coração, né? Pegando ali o verbo escutar, né, o verbo ouvir, na tradição bíblica, o escutar, ele não era simplesmente o ato de ouvir, né, com os ouvidos, os barulhos, né, os ruídos, as palavras, mas o verbo hebraico shema significa obedecer, significa acolher, significa deixar-se conduzir pela palavra. E Maria, ela escuta, ela ouve com o coração aberto, ela ouve com prontidão, com fé, sendo verdadeiramente esta virgem atenta, esta virgem que sabe ouvir a voz do Senhor. E Paulo VI, ele também vai destacar, né, que Maria é a virgem que escuta, que guarda e medita interiormente a palavra de Deus com sabedoria, né? Para o catequista, essa dimensão da escuta mariana, ela é profundamente importante, tanto espiritual quanto pastoralmente, né? Por quê? Porque antes de ser mestre, porque antes de ensinar, o catequista ele é discípulo também. Antes de anunciar a palavra, ele precisa escutá-la, ele precisa ouvir, e ele precisa colocar em prática. A palavra, antes de ser ensinada, ela precisa ser acolhida no coração. E Maria, ela é o modelo dessa atitude, né? Sua fé foi o ponto de partida para um novo e mais profundo relacionamento com Deus, né? Então, o catequista, ele é chamado a seguir esse mesmo caminho de intimidade com o Senhor, né? E, além disso, Maria, ela ensina a importância do silêncio orante, né, e da escuta interior. Em um mundo agitado, em um mundo ruidoso que nós vivemos hoje, né, sua figura, ela nos lembra que é no recolhimento que a palavra se enraiza, que a palavra ali se frutifica, né? E, finalmente, a escuta de Maria culmina na obediência ativa. Seu fiat não foi um momento isolado, mas o começo de um caminho de fidelidade que durou toda a vida até a escuta da cruz. A escuta verdadeira gera missão. Paulo VI afirma que a Virgem foi a primeira e mais perfeita discípula do Senhor, o modelo da escuta e da prática da palavra. Então, o catequista, ele é chamado a imitar essa escuta obediente, tornando-se um transmissor fiel da palavra que o transformou. E, por fim, Maria, ela, no Evangelho de Lucas, né, ela não é apresentada como alguém que não apenas ouve a palavra de Deus, mas ela guarda e medita no coração tudo aquilo que Deus lhe revela. Isso mostra que ela também é uma mulher profundamente atenta a Deus, que valoriza o silêncio interior e a escuta da palavra.
Deixa eu só tomar um pouquinho de água. E como o documento de Aparecida também nos recorda, né, no número 272, Maria transforma a igreja numa casa e escola de comunhão, né, um espaço onde podemos aprender, onde aprendemos a viver juntos como irmãos e irmãs, e onde nos formamos para ir ao encontro dos outros com amor e fé. E este ir ao encontro vai culminar agora na próxima dimensão catequética de Maria, que é a Virgem dada à oração. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Ótimo. Então, agora nós vamos para a segunda dimensão, que é Maria, mulher do serviço. Maria dada à oração. E aí o texto do governador, né, o texto evangélico, é o texto da visitação de Maria à sua prima Isabel, né? Como eu falei, repito mais uma vez, Maria... Perdão? Podemos prosseguir? Eu fiquei com vontade de Então, saber. como eu já falei, repito mais uma vez, Maria não é uma figura passiva, mas é uma mulher que, movida pela oração, te lança com generosidade para ações concretas, né? Então, a sua internet acho que está dando uma travadinha, eu não estou entendendo. Não, não, pode falar novamente, pode perguntar. Alda? Eu não sei se aconteceu alguma coisa com a minha internet. Todos me ouvem bem? Posso falar? Parece que travou um pouco. Acho que pode falar, não, acho que no Rafael deve ter travado. Ah, não, voltou. Eu percebi porque eu tentei falar 2 vezes, eu falei, bom, alguma coisa aconteceu, que acho que ele não escutou. Você nos ouve, Rafael? Vamos ver se ele vai entrar novo, porque acho que caiu a internet dele. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele entra novamente. Deixa eu mandar um link de novo para ele. Uhum. Vamos ver se ele vai conseguir conectar novamente. Olha lá, voltou. Rafael? Você nos ouve, Olá. Rafael? Está muito parado. Eu ouço vocês, mas não estou enxergando vocês. É que acho que a sua internet tinha caído.
Parou Vou fazer o a seguinte, eu apresentação. vou ir lá dentro da casa, vou para outro lugar da casa. Oi? Tá, Vou fazer o seguinte, eu vou para outro lugar da tá joia, a casa e gente logo logo espera. eu volto, tá bom? Gente, eu consegui colocar os 4 links das aulas no WhatsApp. Depois vocês, por favor, dão uma testada, ver se está abrindo certinho aqui. No meu celular abriu tranquilo. Que bom. Aí já estão os 4 links lá, né? E daqui a pouco, assim que cair no sistema esse, eu já coloco o de hoje também. Então, vamos só esperar ver se o Rafael volta. Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zé Mário, dá licença um pouquinho. Surgiu um imprevisto em Botucatu, eu atrasei hoje para a aula um pouquinho, tá? Eu tentei entrar agora aqui pelo computador, não estou conseguindo, só pelo celular. Eu estou pelo computador. Não, mas tranquilo, depois eu disponibilizo a gravação, tá? Tá? Você pega desde o começo. É que travou a internet do Rafael agora, o seminarista que está passando o tema para nós. Tá. Você está tentando se ajustar lá. Voltou. Me ouvem bem? Sim, agora sim. Mil perdões, viu, gente? Foi um pequeno problema técnico. Então, todo mundo me ouvindo, me vendo? Sim. Ótimo. A Alda estava falando o quê mesmo? A gente sempre ouve e sabe da resposta de Maria com o Magnificat. Mas eu me lembro de ter, anos atrás, feito um curso e também foi falado que o Magnificat não é dela. Ela tá, essas frases, essa fala está no Antigo Testamento. Sim. Então, eu não sei se você vai falar alguma coisa nesse respeito. Sim, eu não ia me aprofundar nesse tema, né, mas já que você tocou, apenas para responder a sua pergunta, de fato, se nós formos pegar, né, o hino do Magnífica, ele não é um hino próprio de Maria, né, não é que Nossa Senhora, naquele momento ali, compôs aquele hino, né, espontaneamente. Muito pelo contrário, ele é um hino retirado com várias frases, com vários elementos do Antigo Testamento, e que logo depois foi colocado ali no Evangelho, né, e foi atribuído a Nossa Senhora, né? Então, não é que seja assim um hino próprio dela, né? E aí foi colocado na boca de Nossa Senhora, né? Uhum. É isso daí. Tá, obrigada. Muito bem. Então, agora retomando, nós vamos, pois não, Tiago? Oi, boa noite. No computador, eu clico lá no link, aparece só uma... Não aparece o senhor lá. Como assim? É só aqui no celular, acho que tá com problema, é isso? Não tá... No computador não dá, só no celular. Ô, Tiago, tenta reiniciar o computador, que eu acho que é Ah, tá. algum problema técnico. Eu estou aqui pelo computador e abri pelo celular, está funcionando certinho. Ah, tá. Eu vou tentar então, deixa eu ver. Tá joia. Muito bem. Então, aí, retomando, né, Maria, ela não é essa figura passiva, mas é uma mulher que é movida pela oração e ela se lança com generosidade para as ações concretas em favor dos irmãos, em favor de cada um, de cada uma, né? Então, a sua interioridade, o seu espírito de oração, não afasta ela do mundo, não aprisiona ela em si mesma. Muito pelo contrário, ela insere ainda mais profundamente na história
da salvação como serva do Senhor e como serva do próximo também, né? Por isso que São Paulo VI ele vai descrever como a Virgem orante que não cessa de interceder pelo povo de Deus, né? Então, a oração de Maria, ela não é um gesto isolado, ela não é um gesto ocasional, mas ela é uma atitude constante de comunhão com Deus que molda ali toda a sua existência, né? Então, desde Maria, desde a Anunciação, Maria, ela é apresentada como essa mulher de fé, orante, cujo sim nasce de um coração formado pela escuta da palavra e pela abertura da ação do Espírito Santo, né? O fiat, o sim de Maria, ele não é apenas uma resposta verbal, né? Mas ela é uma expressão de uma vida toda, enraizada na oração e na disponibilidade, né? E a Marialis Cultus vai ressaltar que Maria aparece como a Virgem orante na visita à prima Isabel, quando entoa Magnífica, oração pessoal e comunitário de louvor e ação de graças, né? Então, Magnífica, ele vai expressar essa máxima dessa alma orante e servidora, né? É uma oração que exalta a justiça, que exalta a misericórdia, que exalta a fidelidade de Deus, né? Que são elementos essenciais para a espiritualidade cristã, né? Então, a Marilis Cultus, ela vai colocar: Maria é a mulher do serviço, porque antes de tudo, ela é a mulher da oração. Sua entrega a Deus na oração se torna disponível para os irmãos. Essa integração entre fé, oração e caridade faz dela um modelo essencial para a espiritualidade do catequista. Como Marialis Cultus afirma claramente, ela é a Virgem orante e laboriosa, que une a escuta da palavra e a sua prática generosa, né? Então, ser catequista com espiritualidade mariana é viver nessa mesma união entre contemplação e ação, entre oração fiel e serviço amoroso. E, por fim, nós passamos para a última dimensão catequética, que é Maria, mulher da fidelidade e da presença, né? A Virgem operante. E aí temos como texto evangélico iluminador, né? Maria aos pés da cruz, no Evangelho de João, né? A Marialis Cultus, ela apresenta Maria como a Virgem oferente, né? Porque essa expressão resume bem a vida dela. É uma entrega total a Deus, é uma fidelidade firme ao chamado divino, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dor, de dificuldade, né? E Maria, ela é oferente porque ela vive uma fé que se traduz na entrega constante, né? O seu faça-se em mim segundo a tua palavra, o seu fiat, né, o seu sim, não foi só um consentimento inicial, mas ele foi o começo de uma vida marcada por uma doação diária, né? Então ela se ofereceu a Deus nas coisas simples, ali na sua realidade em Nazaré, na maternidade silenciosa, na rotina doméstica, né, e principalmente nos momentos importantes da história da salvação, quando a sua fidelidade foi colocada à prova, né? Por exemplo, na apresentação do menino Jesus no templo, Maria apresenta o filho ao Pai não como uma obrigação, mas como um gesto de consagração. E a Marialis Cultus vai falar que Maria aparece como a Virgem oferente, que apresenta no templo o filho ao Pai e se associa ao sacrifício redentor do mesmo filho. Então, esse gesto, ele prefigura, já anuncia o que acontecerá no Calvário, aos pés da cruz, né? E lá, Maria permanece, então, firme, sem fugir, sem negar, sem se esconder. Ela permanece presente, mesmo com o coração partido, mas fiel até o fim, né? E o Santo Padre, ele vai falar que ela se uniu à oblação do filho com o coração de mãe, consentindo amorosamente na imolação da vítima por ela gerada. Essa é a essência da espiritualidade, né? Não sofrer pelo sofrimento,
né, mas participar com consciência, né, do mistério da salvação, unindo-se a Cristo na entrega total de si mesma, né? E essa lição ela é muito valiosa para todos nós, né? Porque a nossa missão também exige uma presença fiel, mesmo quando os frutos demoram, quando nós sentimos cansaço, quando enfrentamos dificuldades, né? E Maria, ela nos mostra que a fidelidade vivida com os pés firmes no chão, com os olhos voltados para o céu, são partes essenciais da espiritualidade, né? Estar presente ao pé da cruz, né, mesmo sem aplausos, permanecer mesmo sem respostas, oferecer-se mesmo no silêncio. Essa espiritualidade mariana que pode renovar nossa missão catequética, né? No mundo acelerado e que valoriza o passageiro, Maria ela vai nos convidando, né, a ter paciência como grão de trigo, né, que não morre, que morre, né, para dar fruto, né, enfim. E a fidelidade do catequista como Maria é uma semente lançada com fé, né, cuidada com amor e regada com esperança. Então, a Maria, como virgem oferente, né, ela não viveu de aparições, nem de grandes milagres públicos, mas ela viveu na fidelidade, né, na presença, na entrega silenciosa a Deus. E é justamente por isso que se torna modelo para nós, né? Ser catequista à imagem de Maria é aprender a oferecer-se todo dia, com alegria, com coragem, né, confiando que Deus transforma a nossa oferta humilde em fruto para a vida do mundo, né? E que nós podemos fazer, né, essa oração à Virgem, né, que ela, nossa mãe, companheira, interceda por nós, para que saibamos dizer com coração sincero: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, né? Então, Paulo VI, ele elenca as seguintes características de Maria que inspiram a igreja como comunidade de cristãos a cultuar a Deus. A primeira delas, ouvir a palavra de Deus e cultivá-la no coração. Não uma atividade passiva ou de uma espiritualidade desencarnada, né, que não tem comprometimento com o cotidiano, mas antes diz respeito a um movimento ativo, de, à luz da Sagrada Escritura, à luz da Bíblia, discernir os sinais dos tempos e viver os acontecimentos do tempo presente, viver os acontecimentos da história. Dedicar-se à oração, apresentando as necessidades humanas a Deus, louvando-o e intercedendo pela salvação da humanidade. E, por fim, oferecer-se a Deus. E aqui reside o núcleo da espiritualidade mariana, né? Fazer da nossa vida uma contínua oferta a Deus no nosso cotidiano, né? E, por fim, nós temos aqui uma imagem muito bonita, né? Que Maria, ela ocupa um lugar central na vida espiritual de toda a igreja e de cada cristão. Como ensina Mariales Cultus, ela é exemplar de toda a igreja no exercício do culto divino. E, ao mesmo tempo, mestra de vida espiritual para cada um dos cristãos. Isso, se vocês puderem tomar nota, seria muito importante. Anotar isso daqui. Maria, ela é mestra de vida espiritual para cada um dos cristãos, né? Isso significa que Maria, ela não é apenas um modelo para o povo de Deus na liturgia, né, nos nossos cultos, mas ela é também referência viva para a nossa caminhada pessoal de fé, para a nossa caminhada pessoal de oração, né? Desde os primeiros séculos, desde a comunidade, os primeiros anos da comunidade cristã, né,
Os fiéis, eles sempre passaram a olhar Maria com admiração, buscando nela inspiração para que as suas vidas se tornassem um verdadeiro culto a Deus, né? Dizia Santo Ambrósio, o bispo de Milão, né? Em cada um de vós haja a alma de Maria para bendizer o Senhor, e em cada um de vós esteja o seu espírito para exultar em Deus, né? Essa profunda união com Deus expressa no louvor e na ação de graças é o fundamento da vida espiritual mariana que nós temos cultivar, né? Então, fazer da própria vida um culto vivo e espiritual, né? Para nós catequistas, Maria, ela é mãe e mestra, mãe que nos acompanha, que nos ensina com ternura, e mestra que nos inspira a nossa vida espiritual a ser coerente, comprometida e cheio de fé, né? Ao seguir o exemplo, ao seguir o seu exemplo, né, nós aprendemos a viver o cristianismo, os ensinamentos do Mestre Jesus, não apenas como simples obrigações a ser cumpridas, né, mas uma experiência viva, uma dinâmica de encontro com Deus que transforma a nossa existência e nos envia a servir com alegria. Estão acompanhando até aqui? Sim. Ótimo. Então, aqui nós temos uma citação da Gaudete et Exsultate, do Papa João Paulo II. Se alguém puder ler, por favor. Alguém pode ler? Porque viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Maria é aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada. É a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha. E quando caímos, não aceita deixar-nos por terra. E às vezes, leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A mãe não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar uma vez ou outra: Ave Maria. Muito bem. Eu achei esse trecho da Gaudete et Exsultate belíssimo, né, de uma profundidade muito grande, que coloca, né, a vida de Nossa Senhora como aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, né, que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada. Mas também essa mãe que nos acompanha, é essa mãe que nos ergue quando nós precisamos, né, e que intercede por cada um de nós. Por fim, eu não gostaria de me delongar muito, acho que o nosso tempo já está acabando, né? Mas então aí nós temos algumas reflexões da Redemptoris Mater, que é do Papa João Paulo II, né? É a carta encíclica dele, né? É uma das mais importantes reflexões sobre Maria na teologia contemporânea, né? Ela foi publicada durante o Ano Santo, e ela não é apenas, a data aí está errada, está 1984, mas é 1987, né? Ela foi publicada no Ano Santo, no Ano Mariano, perdão, de 1987, né? E ela aprofunda, nessa carta encíclica, ela aprofunda a compreensão da Virgem no mistério da redenção da Igreja, né? Mostrando que Maria, ela não é apenas ser mãe do Redentor, não é apenas ser um título bonito, né, um título de devoção, mas ela é a presença real e viva no centro da nossa fé, né? Então, Maria, primeiro, ela está unida ao mistério da salvação e ela acompanha Jesus, desde a sua concepção até a cruz, né? Então, ela acompanha, ela está com Jesus desde a sua anunciação até a consumação de sua obra aos pés da cruz, né? Unida ao amor e no sofrimento, né? Ela é peregrina na fé,
ela caminha com confiança, mesmo nas dificuldades, ela é modelo de discipulado, né, para os catequistas, né? Para nós, essa peregrinação na fé, né, é um chamado constante, né? Na nossa vida espiritual, ele é um caminho de confiança, ele é um caminho de crescimento, né? Onde Maria ela vai nos guiando, ela vai nos mostrando o exemplo, né? E Maria, ela é mãe, discípula e intercessora. Ela é mãe porque ela nos dá Cristo e nos acompanha como filhos. Ela é discípula porque ela escuta e guarda a palavra de Deus. E ela é intercessora porque está sempre próxima para ajudar com sua oração materna, né? Então, essa maternidade espiritual é também o caminho, né, para a nossa missão. O catequista, ele aprende com Maria a acolher e a oferecer a Jesus a todos, a ouvir a palavra com atenção e a confiar na força da oração. E por fim, né, a encíclica, ela afirma que a maternidade divina de Maria, ela não terminou na Terra, né? Mas ela continua no céu, onde ela intercede por nós, ela age em favor da Igreja e do mundo. E esse serviço materno, longe de diminuir a sua importância, ela amplia a sua presença, a sua ação na Igreja, a sua ação no mundo, né? Então, para o catequista, Maria, ela é mãe que acolhe, ela é mestra que ensina pela vida e ela é companheira que intercede por cada um de nós. Ela é mãe, mestra e companheira. E seguindo o seu exemplo, nós somos chamados a viver uma espiritualidade mariana que nos fortalece na fé, inspira nosso trabalho, nos guia a conduzir cada pessoa ao encontro vivo com Jesus Cristo. E por fim, já concluindo o nosso encontro, né, eu quis colocar esta passagem de Atos dos Apóstolos, né, Atos capítulo 1, versículo 14, que trata justamente sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, né, e lá estava Maria. Os apóstolos estavam com Maria, mãe de Jesus. Então, Maria ela não é somente um personagem de devoção popular, né? Mas é uma figura que demonstra algo muito mais profundo. Ela é um mistério, né? Um mistério teológico. Como eu falei lá no começo, no concílio de Éfeso, Maria foi proclamada Theotokos, como portadora de Deus, como mãe de Deus. E esse título não afirma somente que ela não gerou apenas um homem, né? Mas gerou também a segunda pessoa da Santíssima Trindade em sua humanidade, né? Então, Maria, ela é este elo entre o céu e a terra, né? Entre o divino e o humano. E na Sagrada Escritura, né, o episódio do anúncio do anjo, narrado por Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, mostra Maria como esse modelo de fé, de escuta, ela recebe a mensagem divina, que não apenas é uma aceitação passiva, mas é um ato consciente de liberdade, de coragem, né? Com o seu sim, ele ensina o catequista a escutar, a acolher e viver a palavra de Deus, né? Então, Maria ela pode ser vista como a primeira catequista da igreja, não por ensinar formalmente, né, mas por acolher a palavra, meditar em seu coração e vivê-la em sua vida. Sua atitude, ela nos convida a uma catequese baseada na escuta atenta, na meditação e na vivência da palavra, né, na qual o silêncio e o compromisso sempre caminham juntos, né? Como primeira catequista, inspira uma catequese feita de amor, silêncio, compromisso e esperança, né? A tradição teológica reforça, Santo Agostinho ela enxergava a Nossa Senhora como uma figura que
simboliza a igreja em seu estado ideal, né? Aquela que acolhe a palavra e gera vida nova ao espírito, né? E na dimensão pastoral da catequese, Maria como mãe de Jesus, né, como essa pessoa que gera Cristo para a humanidade, ela nos ensina a acolher com amor e cuidado, né, cada pessoa, respeitando sua singularidade, acompanhando o seu crescimento espiritual humano, né? O catequista, ele é chamado a assumir uma postura maternal que acolhe, que orienta, que fortalece, né? E Maria também nos inspira a sermos corajosos e perseverantes diante dos desafios, mantendo firme, né, a fé e a confiança no Senhor, né? Por isso que refletir sobre Maria, meditar sobre Nossa Senhora, né, nos leva a reconhecer a profundidade também da catequese. Ela é um serviço que exige amor, ela é um serviço que exige compromisso, que exige sabedoria, e nos mostra que o convite de Deus é para um sim livre e responsável, que transforma a vida, que gera frutos abundantes, né? Então, que cada um de nós, né, catequistas, possamos, à semelhança de Maria, ser testemunha viva da presença de Deus no mundo, conduzindo com amor e fidelidade as pessoas ao encontro de Jesus Cristo, o Filho que ela gerou no silêncio da fé. E aqui eu coloquei um trechinho da homilia do querido Papa Francisco, né, de feliz memória. Se alguém puder ler este slide. Alguém pode ler? Não, Eu posso. Ah, perdão. não, vai, Maria, vai você, Maria. Sorry. Com Maria, mãe de Jesus. Na homilia do dia 1º de janeiro de 2021, diz o Papa Francisco: São Paulo destaca o fato de Deus ter nascido de uma mulher. Em poucas palavras, diz-nos uma coisa Tá cortando para mim. Maravilhosa. É isso? Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ai, perdão, desculpa. Para mim tá cortando O texto. Ah, perdão, desculpa, eu não reparei aqui. Eu não sei mexer aqui agora. Eu vou ler então para vocês na íntegra. Muito obrigado, viu, Vitória? Imagina. Maria Vitória, né? Muito obrigado. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Na homilia do dia 1º de janeiro de 2021, diz o Papa Francisco, São Paulo destaca o fato de o Filho de Deus ter nascido de uma mulher. Em poucas palavras, diz-nos uma coisa maravilhosa. O Senhor nasceu como nós. Não apareceu adulto, mas criança. Não veio ao mundo por si só, mas de uma mulher. Depois de 9 meses no ventre materno, onde se deixou tecer a humanidade. O coração do Senhor começou a palpitar em Maria. Dela recebeu oxigênio, o Deus da vida. Desde então, Maria une-nos a Deus, porque nela Deus ligou-se à nossa carne e nunca mais a deixou. São Francisco gostava de dizer que Maria tornou nosso irmão o majestoso Senhor. Ela não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais, é o caminho que Deus percorreu para chegar até nós e é o caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele. Através de Maria, encontramos Deus como Ele quer, na ternura, na intimidade, na carne. Sim, porque Jesus não é uma ideia abstrata, é concreto, encarnado, nasceu de uma mulher e cresceu pacientemente. As mulheres conhecem este concretismo paciente. Nós, homens, muitas vezes somos abstratos e queremos uma coisa imediatamente, ao passo que as mulheres são concretas e sabem tecer com paciência os fios da vida. Quantas mulheres, quantas mães fazem assim, nascer e renascer a vida, dando o futuro ao mundo. E com essas palavras do Papa Francisco, eu encerro aqui a minha colocação. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa na formação de vocês catequistas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, tem alguma crise, alguma colocação para falar, alguma partilha. Fique muito à vontade, o espaço agora é de vocês.
Ninguém quer perguntar nada. Eu queria falar assim, fazer uma pergunta. Pois À não. vontade, Esther. Com licença. Não tem muito a ver com a aula, mas essa semana na catequese, um catequizando chegou pra gente, né, pra gente catequista, e perguntou porque só homem pode ser padre, né? E a gente falou que ia responder na próxima semana, tá? A gente deu uma pesquisada, mas aproveitando, né, que você tá nessa formação para ser padre, às vezes você tem alguma explicação que eu possa dar melhor para a criança, que ela possa compreender, até mesmo eu compreender para conseguir passar para ele. Olha, essa questão aí do que só o homem pode ser padre, né? A gente parte muitas vezes da tradição apostólica, né? Jesus, ele só escolheu, né, trouxe para si perto, né, para perto de si, somente homens, né? Aí nós temos ali os 12 apóstolos, embora ele também estava rodeado de mulheres muito piedosas, mulheres muito boas, como, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, né? Enfim, mas a igreja, ela entende que essa escolha, ela não foi culturalmente condicionada, né? Mas ela teve um aspecto ali teológico, né? E a igreja, desde os seus princípios, né? Desde os seus primeiros anos, ela manteve a prática de ordenar somente homens ao ministério presbiteral, ao ministério episcopal, né? E essa continuidade, ela é vista como um sinal de fidelidade a essa tradição dos primeiros cristãos à tradição apostólica, né? Então, assim, bem dizer, a ordenação de mulheres, né? Mulheres como presbíteros, ela não faz parte, assim, do depósito da fé, vamos colocar, né? Ela não está associada à tradição apostólica, né? E também tem muito aquela questão da representação sacramental de Jesus, né? O padre, a gente fala que ele age in persona Christi, né? Isto é, na pessoa de Cristo, né? Então, como o sacerdote ele é chamado a representar sacramentalmente Cristo no altar, né, e no anúncio da palavra também, entende-se que o símbolo, né, a pessoa, o homem em si, ele deve corresponder ao que ele representa, e nesse caso a própria pessoa de Jesus, né? Eu não sei, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas basicamente está ligado à tradição apostólica e ao sentido sacramental do sacramento da ordem, né? Não, ficou perfeito. Obrigada, viu? Desculpa pela fuga do assunto, Imagina, Ter. mas tá muito bom. Obrigada. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Eu só quero agradecer, né, pela aula de hoje. Querendo ou não, o senhor trouxe para a gente uma forma de olhar para Maria, um aprendizado sobre Maria, do qual a gente, como leigos, não está no seu cotidiano aprendendo, né? Porque quando a gente aprende sobre Maria, né, como leigo, assim, nos encontros de jovens, nessa parte assim, né, a gente aprende ali o básico, então a gente aprende mais sobre quem era Maria, a sua caminhada enquanto mãe de Jesus, de fato, o seu servir, o seu sim, como nós devemos ser esse modelo de sempre estar a serviço a serviço da igreja, a serviço de Deus, como Maria, né? E hoje, dentro da sua aula, a gente acaba vendo o significado de Maria muito mais profundo, mesmo singelo e simples como ela é, mas muito mais também complexo e profundo, como é no dogma. Então, eu agradeço. Muito bem, eu fico muito feliz que eu possa ter contribuído, ainda que minimamente, né, com a formação de cada um de vocês, né, e como você mesmo falou, né, há sempre algo a mais a ser dito sobre Maria, né, os grandes santos na igreja falavam, né, de Maria nunca se dirá o suficiente,
E é uma figura, assim, que me inspira, que me instiga muito, né? Porque nós sempre poderemos aprender alguma coisa sobre Nossa Senhora com Nossa Senhora, né? Embora ela era aquela figura oculta nos evangelhos, né? Ela sempre tem um quê de novidade para nos passar, para nos ensinar como cristãos, como discípulos de Cristo, né? Que bom, fico feliz que você tenha gostado. Alguém mais? No encontro de hoje, eu fiquei mais apaixonada ainda por Nossa Senhora. Obrigada, viu, padre? De nada. Gente boa, apenas para reforçar, né, algo que eu gostaria que vocês, então, guardassem no coração de vocês, algo que vocês levassem na experiência como catequistas, né? Eu sei que eu falei muita coisa aqui para vocês hoje, né? Mas, então, é lembrar sempre da figura de Maria como aquela figura que aponta a Cristo. E lembrando sempre das dimensões catequéticas da vida de Maria. Ela é a virgem que sabe ouvir, né? Aquela pessoa que ouve com atenção a palavra de Deus e coloca em prática. Ela é a virgem dada à oração, ela é a virgem do serviço também, né? Então, sempre nós temos que ter essa intimidade de oração com Deus, né? Que vai nos impulsionar a ir ao encontro com os irmãos, assim como ela fez ao ir ao encontro de Isabel. E Maria como a virgem oferente, aquela que se doa, que se dá, que se oferece continuamente a Deus, né? E a exemplo dela, nós possamos fazer da nossa vida uma oblação constante, uma oferenda constante a Deus nosso Senhor, né? E tendo sempre em mente, tendo sempre no horizonte de que Maria, ela é mãe, mestra e companheira da nossa vida espiritual como cristão. Mãe, mestra e companheira. Amém? Amém. 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 Tô aí para poder falar aqui. Pois não? Rafael, eu quero te agradecer, né? Quero também pedir, dizer a você que foi excelente, né? Como a Vitória falou, são muitas coisas que você passou para nós que eu também não conhecia. Então, eu agradeço muito você pelo que você passou para nós, por engrandecer cada vez mais a nossa escola, aumentar cada dia mais o nosso conhecimento, né? E o que eu posso desejar é que Deus te abençoe grandemente, que Deus te abençoe infinitamente pelas mãos de Nossa Senhora. E quero pedir para o Padre Nelson, né, dar a palavra final dele e nos abençoar. O Padre Nelson está na sala, né, Padre? Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Padre Nelson. Boa noite. Gente, eu quero pedir desculpa, tá? Meu filho apertou aqui o microfone. Ah, tranquilo. Acontece. Muito interessante assim, a colocação do Rafael, né, principalmente assim, da questão do escutar da parte de Maria, né? E esse escutar tem a ver mesmo com obedecer, com acolhimento. Então, a gente pode também assim, aprofundar bem mais na dimensão de Maria como mestra, né? Como uma educadora, como aquela que aponta para o seu filho. Então, acho que se a gente trabalhar ainda mais essa perspectiva aí dentro da nossa catequese, com certeza a gente pode alimentar mais aí nos nossos catequizandos esse amor, tanto pela figura de Maria, como também pela figura de Cristo. Muito bom. Então, vou dar a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E paz e bem. Amém.